No final desse vídeo, eu vou te ensinar uma oração que a Igreja considera a mais poderosa pelos mortos e que provavelmente ninguém nunca te ensinou direito, mesmo que você seja católica há 60 anos. Mas antes de eu chegar lá, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer ainda. A pessoa que você ama, que partiu de repente, sem tempo de se confessar, sem unção, sem despedida. Ela ainda pode ser ajudada hoje, e você não está atrasada. Diante de Deus, ninguém está atrasado. Eu sei que essa frase parece grande demais. Eu sei que você já ouviu o padre dizer: "Fica tranquila, está nas mãos de Deus." E eu sei que isso não te aliviou, porque às 3 da manhã, quando você acorda e pensa naquele nome, não é tranquilidade que você sente. É uma pergunta que não cala. Será que ele está me chamando e eu não estou ouvindo? Eu sou o Padre Jonas e eu venho do interior de Minas Gerais, de uma cidade pequena onde os mortos eram velados na sala da própria casa, com vela acesa a noite inteira. As vizinhas chegavam e rezavam o terço por turnos, em voz alta, até o sol nascer. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Eu não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Mas o que eu vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e doutores da Igreja documentaram ao longo de séculos. E é o que eu aprendi primeiro com a minha avó, antes de aprender no seminário. A minha avó se chamava Vó Filomena. Ela tinha as mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira e tinha um terço de madeira escura que ela carregava no bolso do avental. Eu lembro especificamente da morte do tio Geraldo, irmão da minha mãe, que caiu fulminado no curral aos 51 anos. Não houve tempo de nada. E eu lembro da vó Filomena ajoelhada na sala, com aquele terço na mão, dizendo baixinho, repetindo: "Deus tira do tempo o que a gente coloca de oração. Meu Geraldo vai chegar em casa." Eu era menino. Eu não entendi naquele momento o que ela estava dizendo. Eu só fui entender muitos anos depois, quando estudei a doutrina do sufrágio pelas almas. E hoje eu te digo, a vó Filomena sabia. Ela sabia algo que eu vou te ensinar agora. Eu vou te trazer hoje 3 revelações sobre a oração pelos seus mortos. A terceira é a mais importante e é a que eu prometi no início. Eu te peço que não pule, eu te peço que fique até o fim, porque a primeira prepara o coração, a segunda corrige um erro que talvez você esteja cometendo há anos sem saber, e a terceira muda completamente a forma como você vai rezar a partir de hoje. Antes de eu continuar, eu preciso te dizer uma coisa. Se você clicou nesse vídeo, é porque tem um nome que você está carregando agora, em silêncio. E você não está aqui por acaso. Se inscreve no canal para caminhar comigo. Não por mim, mas porque o que eu vou te dizer hoje, talvez ninguém tenha te dito antes. E se você puder, deixa um like agora. Eu vou entender como um sinal de que você quer que essa mensagem chegue em outra mãe, em outra viúva, que está precisando ouvir o mesmo que você. Agora, antes de eu ir para a primeira revelação, eu preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso, porque sem entender isso, o resto não faz sentido. A doutrina católica ensina algo que poucos padres explicam com cuidado hoje. Diante de Deus, o tempo não funciona como funciona para nós. Para nós, segunda vem antes de terça, e o ano de 1999 vem antes do ano de 2026. Mas Deus está fora do tempo. Ele vê tudo num único instante eterno. E isso muda completamente o que acontece quando você reza pelo seu falecido. É como uma carta que você escreve hoje, e que Deus, que está fora do tempo, entrega no momento exato em que aquela alma mais precisava. Que pode ter sido há 5 anos, há 20 anos, no instante em que ela atravessou. Você nunca está atrasada. Você só pensa que está,
porque mede a graça pelo calendário humano. Eu quero que você guarde essa imagem antes de eu continuar, porque agora eu vou te apresentar uma mulher que precisava entender exatamente isso. E talvez, ao ouvir a história dela, você reconheça a sua. A primeira revelação eu chamo assim: a morte súbita não fecha a porta da misericórdia. Ela apenas muda o lugar onde a misericórdia age. Existe uma confusão antiga e dolorosa no coração do povo católico. A ideia de que quem morre sem confissão não tem mais jeito, que Deus fechou a porta, que a alma se perdeu. E essa ideia tira o sono de milhões de viúvas, de mães, de irmãs, em silêncio, todas as noites. Mas a doutrina católica é clara em algo que precisa ser dito. O juízo particular acontece no instante da morte. E Deus, que conhece o coração inteiro de cada pessoa, não julga apenas pelo último ato visível. Ele julga pela disposição interior, pelos arrependimentos não verbalizados, pelas orações dos outros que sobem por aquela alma. A misericórdia de Deus não funciona como cartório que precisa de assinatura. Ela funciona como o rio que encontra qualquer fenda. E há uma fenda que quase ninguém ensina. A oração que você faz hoje pode alcançar a alma do seu falecido no instante exato do juízo dele, mesmo que ele tenha partido há 20 anos, porque diante de Deus, hoje e há 20 anos, é o mesmo instante. Santo Tomás de Aquino, que é doutor da Igreja, ensinou explicitamente no suplemento da Suma Teológica, na questão 71, que os sufrágios feitos pelos vivos pelas almas dos mortos têm efeito real. As orações, as missas, as esmolas oferecidas pelos defuntos chegam até eles. E mais, Aquino ensinou que esse benefício se aplica, ainda que feito muito tempo depois da morte, porque a economia da graça não está submetida ao calendário humano. Eu conheci anos atrás uma senhora chamada Dona Osanira, do interior de Goiás. Ela tinha rezado 18 anos pelo marido morto num acidente de caminhão. Ela achava que estava atrasada. Ela achava que aquelas orações tinham sido em vão. Quando eu expliquei a ela o que Aquino tinha ensinado, ela ficou em silêncio uns 30 segundos, e depois ela disse: "Então cada terço chegou." E eu disse: "Chegou, Osanira, cada um, no instante certo." Eu quero te dar uma instrução prática hoje. Durante 30 dias seguidos, ofereça especificamente o seu terço da tarde, entre 15 horas e 17 horas, que é a hora da misericórdia revelada a Santa Faustina, pela alma do seu falecido. Não por todos os falecidos da família, por aquele nome específico. Diga em voz alta antes de começar: "Senhor, este terço é por fulano, que partiu sem tempo de se preparar." Em algum momento desses 30 dias, você vai sentir uma paz específica chegando. Padre Gabriele Amort chamava isso de sinal de chegada. É o sinal de que a oração foi recebida. Quando isso acontece, você não está sendo enganada pela emoção. Você está percebendo com o coração o que a doutrina afirma: a graça chegou. Alguém vai pensar agora: "Mas o padre da minha paróquia disse que ele já está em paz." Pode ser. Mas mesmo se já estiver, na economia divina nenhuma oração se perde. Deus reverte o que sobra para outra alma que está precisando. Você nunca reza em vão. Nunca. Agora eu quero te apresentar uma mulher chamada Dona Conceição. Ela tem 68 anos, mora em São Lourenço, no sul de Minas, e perdeu o marido, o seu Antônio, há 6 anos. Ele tinha 71 anos, era homem bom, mas tinha 9 anos sem se confessar. Dizia que ia, mas adiava. Numa manhã, ele estava tomando café, caiu da cadeira e não voltou. Não houve tempo de chamar padre, não houve unção, não houve confissão. Dona Conceição reza o terço todo dia às 6 da manhã.
Vai à missa aos domingos na matriz de São Lourenço. Mandou rezar a missa de 7º dia, a missa de 1 mês, e parou ali, porque ninguém mais lembrava e ela tinha vergonha de pedir mais. Ela guarda na carteira uma foto pequena, gasta nas bordas, em que o seu Antônio está sorrindo, segurando um cafezinho. Foi a última foto que ela tirou dele, 3 dias antes da morte. Ela olha essa foto antes de cada terço. Quando ela me procurou, ela me disse uma frase que eu não vou esquecer. Padre, eu rezo todo dia há 6 anos, mas eu sinto que ele não está chegando em lugar nenhum. Eu só queria saber se ele já está em paz ou se ele ainda precisa de mim. E foi olhando para ela que eu precisei dizer a verdade que dói. Foi aí que eu cheguei na segunda revelação, que é a que eu vou te trazer agora. A oração feita com pena prende a alma. A oração feita com fé liberta. Essa revelação vai doer, eu sei, porque ela vai te mostrar um erro que talvez você esteja cometendo há anos, com a melhor das intenções. E eu quero te dizer antes de continuar, isso não é culpa sua. Ninguém te ensinou, agora você sabe. Quando nós rezamos pelos nossos mortos chorando, com saudade pesada, com aquele aperto no peito que parece devoção, mas é apego, segundo a tradição mística da Igreja, essa oração não sobe da mesma forma. Santa Teresa de Ávila ensinou que a oração eficaz pelos mortos precisa ser feita com confiança, não com lamento. O lamento é humano e legítimo na hora da dor, mas quando ele vira o tom permanente da oração, ele funciona como um peso na corrente da graça. É como tentar empurrar um barco para o mar, puxando a corda na direção da praia. O gesto é de amor, mas o movimento é contrário. Santa Faustina Kowalska, no diário, na anotação 1226, registrou que Jesus lhe revelou algo precioso. As almas do purgatório se beneficiam mais das orações feitas com confiança na misericórdia do que das feitas com tristeza prolongada. Porque a confiança é o que abre o canal pelo qual a graça flui. E São João Paulo II, na encíclica Dives in Misericordia, escreveu que a misericórdia opera onde encontra confiança e se retrai onde encontra apenas lamentação. Quando a Dona Conceição me descreveu como ela rezava, ela disse: Padre, eu rezo chorando, repetindo meu pobre coitado, meu pobre coitado. E eu precisei dizer para ela com toda a delicadeza que eu tinha: Conceição, a senhora está rezando o luto, a senhora não está rezando a alma dele. E isso não é sua culpa, ninguém te ensinou. Eu quero te dar uma instrução prática agora. Antes de começar o terço pelo seu falecido, faça uma única coisa que a maioria não faz. Olhe para a foto dele, sorria e diga em voz alta: eu confio que Deus te ama mais do que eu sou capaz de amar. Só depois comece a rezar. Essa única frase muda a frequência da oração inteira. Você vai terminar sem o aperto que sempre vinha. E não, isso não significa que você ama menos. Isso significa que você ama com fé. Alguém vai pensar agora: mas eu não consigo não chorar quando rezo por ele. Não tem problema chorar. O que muda é o tom interno. Você pode chorar de saudade enquanto reza com confiança. Saudade e desespero não são a mesma coisa. A saudade é amor que continua. O desespero é descrença que pesa. E eu quero te dizer uma coisa antes de eu seguir. Você não rezou em vão esses anos todos. Deus aproveita tudo, até as orações feitas com pena. Ele só pode aproveitar mais quando a oração muda de tom. Você não perdeu tempo, você só estava começando. Agora chegamos ao que eu prometi no início, a revelação mais importante desse vídeo. A oração que a Igreja considera a mais poderosa pelos mortos. Mas antes, eu preciso te perguntar uma coisa.
Eu vou te dar 5 sinais. Eu quero que você escute cada um e veja no seu coração se algum deles é seu. Esses são os sinais de que você está rezando com pena em vez de com confiança. Sinal número 1. Você termina o terço sentindo o peito mais apertado do que quando começou. Sinal número 2. Quando alguém menciona o nome do seu falecido, você sente uma onda de culpa antes da saudade. Sinal número 3. Você reza pelo falecido todo dia, mas evita olhar a foto dele de frente. Você olha de lado, rápido, e desvia. Sinal número 4. Você sente que precisa pedir desculpas a ele em todo o terço, mesmo sem saber exatamente pelo quê. E o sinal número 5, que é o mais profundo. Você já se pegou rezando com a sensação de que está cumprindo uma obrigação invisível com o morto? Como se faltar um dia fosse abandoná-lo de novo? Esse é o sinal mais doloroso. Você não está rezando por amor. Você está rezando por medo de parar. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, esta revelação é diretamente para você. Existe uma oração que a Igreja ensina ser a mais poderosa pelos mortos, e quase nenhum padre ensina mais. É a missa oferecida com você presente, fisicamente no banco. O Catecismo da Igreja Católica confirma, nos parágrafos 1032 e 1371, que o sacrifício eucarístico é o sufrágio mais poderoso pelos mortos, superior a qualquer outra oração. Mas a tradição mística dos santos vai além. A missa oferecida pelo falecido tem efeito multiplicado quando o ofertante está fisicamente presente, comungando e oferecendo aquela comunhão pela alma específica. A maioria das pessoas manda rezar a missa e não vai. Manda rezar e fica em casa. Isso ainda tem efeito, claro, mas não é o efeito pleno. A presença física do ente querido vivo, comungando pelo morto, é o que a tradição chama de sufrágio pleno. É a diferença entre enviar uma carta e entregar pessoalmente, olhando nos olhos de quem vai levar. O conteúdo é o mesmo, o peso da entrega é outro. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, fundador dos Redentoristas, escreveu na obra Preparação para a Morte uma frase que precisa ser lembrada. Uma só missa ouvida em vida e oferecida por nós valerá mais, depois da morte, do que muitas mandadas rezar por nós quando já partimos. E o princípio inverso também se aplica. Uma missa ouvida pessoalmente pelo ente querido tem peso maior do que muitas encomendadas à distância. Eu conheci o seu Joaquim, viúvo, que durante 4 anos mandou rezar missa todo mês pela esposa e nunca foi assistir. Quando ele começou a ir num primeiro domingo de mês, comungando especificamente pela alma dela, ele teve, na terceira missa, um sonho com a esposa sorrindo. Ela disse apenas, agora sim. Eu não afirmo que foi aparição, eu só relato o que ele viveu. Aqui está a sua instrução prática. Escolha uma data fixa. Pode ser primeira sexta-feira do mês, pode ser primeiro sábado, pode ser dia 2 de cada mês, que é o dia das almas, e vá pessoalmente à missa. Antes de comungar, faça uma intenção mental específica. Diga internamente, esta comunhão é por fulano. Não mande rezar à distância. Vá. Faça isso por 6 meses seguidos. A maioria das pessoas que faz isso relata em algum momento desses 6 meses um sinal, um sonho, uma paz súbita, uma frase que escutam de alguém sem motivo aparente. A Igreja não obriga a interpretar isso como contato, mas também não proíbe a esperança. Alguém vai pensar agora, mas eu não posso ir à missa toda primeira sexta, eu tenho problema de saúde, eu não tenho carro, eu não dirijo mais. Comece com 1 vez por mês. Se não conseguir, comece com 1 vez a cada 2 meses. O que importa é a presença física constante.
Não é a frequência ideal. Deus mede a fidelidade. Ele não mede o calendário. Eu quero te dar agora 5 instruções concretas. 5 coisas que você pode começar a fazer hoje à noite. A primeira: esta noite, antes de dormir, pegue a foto do seu falecido. Olhe de frente, sorria e diga em voz alta o nome dele seguido da frase: eu confio que Deus te ama mais do que eu sou capaz de amar. Quando você faz isso, você não está abandonando a saudade. Você está entregando aquela alma a quem ama mais do que você. A segunda: a partir de amanhã, durante 30 dias seguidos, reze o terço da tarde, entre 15 e 17 horas, especificamente pelo seu falecido. Diga o nome em voz alta antes de começar. A hora da misericórdia foi revelada a Santa Faustina como a hora em que a graça desce com mais força sobre as almas. Quando você reza nesse horário, você não está só cumprindo devoção, você está sincronizando sua oração com a fonte. A terceira instrução é a contraintuitiva. Pare de rezar quando estiver com o coração apertado. Espere passar. Lave o rosto, respire. Só comece o terço quando puder começar com confiança. Vale mais um terço rezado com fé serena do que 3 rezados com aperto. Quando você faz isso, você não está sendo preguiçosa, você está respeitando a frequência da graça. A quarta: marque hoje no seu calendário uma data fixa por mês para ir à missa pessoalmente, comungando pela alma do seu falecido. Pode ser primeira sexta, pode ser dia 2. Escolha agora e escreva. Quando você marca, você transforma a intenção em compromisso. E o compromisso é o que a graça reconhece. E a quinta instrução, que é a mais difícil e a mais transformadora: perdoe a si mesma por ter deixado para depois, por não ter insistido para ele se confessar, por não ter rezado mais quando ele estava vivo. Esse perdão é o que destrava tudo. Enquanto você rezar carregando culpa, a oração vai bater nessa culpa antes de subir. Quando você se perdoa, a oração vai direto. Quando você faz isso, você não está esquecendo, você está se libertando para amar melhor agora do que conseguiu antes. Eu quero terminar te contando o que aconteceu com a Dona Conceição. Ela aplicou as 3 coisas. Ofereceu o terço da tarde por 30 dias específicos pelo seu Antônio. Mudou o tom de pena para confiança. E começou a ir à missa toda a primeira sexta-feira do mês, comungando por ele. No 4º mês, ela teve um sonho. Ela viu o seu Antônio sentado na varanda da casa antiga deles, tomando café. Ele olhou para ela e disse apenas: "Obrigado, Cota." Cota era o apelido carinhoso que só ele usava com ela. Ninguém mais no mundo a chamava assim. Ela acordou chorando, mas pela primeira vez em 6 anos, sem aperto. Ela me procurou e me disse: "Padre, eu não sei se foi sonho ou se foi resposta, mas eu sei que o peso saiu. E é isso que eu quero te deixar. Você não está atrasada. Diante de Deus, ninguém está atrasado, porque Ele recebe a oração de hoje no instante em que a alma precisou dela. Mesmo que isso tenha sido há 20 anos. A pessoa que você ama, que partiu sem tempo, ainda tem você. E você tem Deus. E Deus, que está fora do tempo, faz a sua oração de hoje chegar exatamente onde precisa chegar. Não amanhã, não daqui a um mês, no instante exato, porque para Ele todos os instantes são um só. Se você está chegando até aqui, eu sei que esse vídeo te tocou, porque a Dona Conceição é de algum jeito você. Antes de você apagar o telefone hoje à noite, faz uma coisa: se inscreve no canal. Não por mim, por aquele nome que você carrega, para que da próxima vez que eu trouxer uma mensagem como essa, ela chegue até você antes de você precisar procurar.
E se esse vídeo abriu alguma porta para você, deixa um like e compartilha com aquela amiga que também perdeu alguém de repente. Você pode estar entregando, sem saber, a tábua de salvação na mão dela. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, Mãe das nossas casas simples, Mãe do povo que reza pelos seus mortos com vela acesa e foto na cabeceira, eu te entrego agora cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada viúva, cada mãe, cada irmã, cada filha que perdeu alguém de repente e carrega esse nome em silêncio. Senhora, eu te peço pela alma daquele que partiu sem tempo de se confessar. Tu que conheces o coração de cada um dos teus filhos, leva agora ao Senhor a oração que está sendo feita aqui. Faze com que cada terço já rezado, cada missa já oferecida, cada lágrima já derramada, chegue ao instante exato em que aquela alma precisou. E, Senhor, eu te entrego também o coração de quem está aqui comigo agora. Tira o peso da culpa, tira o medo de que seja tarde. Faze com que a oração de hoje seja feita com confiança e não com lamento. Reconhece o amor que está por trás de cada palavra e recebe a entrega que está sendo feita em silêncio. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que tu já estás agindo. Antes mesmo desse vídeo terminar, tu já estás levando essa graça onde ela precisa chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.